Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma arte marcial que é simplesmente fascinante: o Goju Ryu Karatê. É um estilo que nasceu de uma situação histórica muito particular, sabe? E que combina força e suavidade de um jeito extraordinário. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Parece um paradoxo, né? A resposta está na história de uma ilha que sempre foi um verdadeiro caldeirão cultural e que, por pura necessidade, precisou transformar o próprio corpo em uma arma. Então, para entender isso, nossa viagem começa em Okinawa, um arquipélago que ficava bem ali, num ponto estratégico entre a China e o Japão. A grande virada de chave aconteceu lá no século XV, quando um rei simplesmente proibiu todas as armas na ilha. Imagina só a situação. Sem espadas, sem lanças, nada. O povo de Okinawa teve que se virar. E o que eles fizeram? Inovaram. Eles pegaram as técnicas de autodefesa que já existiam por lá e misturaram com o que aprendiam do Kung Fu chinês. O resultado foi algo novo, que ficou conhecido como Te, que quer dizer simplesmente mão. Bom, com o tempo, esse Te se dividiu em 3 grandes vertentes regionais. Tinha o Shurité, que era mais rápido, mais direto, o Tomarichi, que era uma espécie de meio termo, e o Naha-Te. Esse era diferente, mais focado nas bases firmes, na força que vem de dentro e principalmente na respiração. E é aqui, no Naha-Te, que a semente do Goju Ryu foi plantada. Guarda esse nome. Agora a gente avança um pouco no tempo para falar de uma figura que foi absolutamente fundamental. Um mestre que fez uma jornada em busca de conhecimento e que acabou mudando o rumo das artes marciais de Okinawa para sempre. Esse homem era Kanio Higaonna. Lá no século XIX, ele fez as malas e foi para a China. E lá ele não fez turismo não. Ele mergulhou de cabeça nos treinos de Kung Fu do estilo Garça Branca, aprendendo tudo sobre o equilíbrio entre o duro e o suave, sobre o poder da respiração. E quando ele voltou para Okinawa, ele não só ensinou o que aprendeu, ele sintetizou tudo aquilo, misturou com a tradição local e criou um sistema super poderoso que se tornou a base do Naha-Te moderno. Ok, então a gente tem essa base sólida, certo? Mas toda grande história precisa de alguém para dar o próximo passo, para pegar essa técnica toda e transformar numa filosofia. E é aí que entra em cena o sucessor brilhante que deu um nome a tudo isso. Um nome que ecoaria pelo mundo todo. E esse sucessor foi ninguém menos que Shōjo Miyagi, o aluno mais dedicado de Higaonna. Miyagi não só dominou a arte, como também seguiu os passos do mestre e foi para a China para se aprofundar ainda mais. A missão dele era organizar, sistematizar e levar os ensinamentos a um novo patamar. E aí vem o momento eureka. Em 1930, lendo um antigo texto chinês sobre artes marciais, o Bubishi, Miyagi se depara com uma frase. Uma frase que, nossa, parecia descrever perfeitamente a essência da arte que ele praticava. Foi a inspiração que ele precisava para finalmente dar um nome formal ao seu estilo. E assim nasceu o nome Goju Ryu. Go significa duro, Ju significa suave, e Ryu é estilo ou escola. Simples assim. O estilo do duro e do suave. É genial, né? Um nome que é, por si só, toda a filosofia por trás da arte. E isso, gente, não é pouca coisa. Foi um marco histórico. O Goju Ryu se tornou o primeiro estilo de karatê de Okinawa a ser, digamos, batizado oficialmente, ganhando uma identidade própria e única para o mundo todo ver. Tá, a gente já falou bastante de duro e suave. Mas o que isso quer dizer na prática? Como é que essa filosofia funciona na hora do vamos ver, na técnica mesmo? O conceito é todo sobre equilíbrio. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o Go, o duro. Pensa em força bruta, potência, ataques diretos, posturas bem firmes no chão. Do outro lado, tem o Ju, o suave. Aqui a ideia é outra. É fluidez, movimentos circulares. É saber ceder e usar a força do oponente contra ele mesmo. A verdadeira maestria não está em ser só duro ou só suave. Está em saber dançar entre os dois. E tem outras características que definem bem o Goju Ryu. A respiração profunda, que eles chamam de Ibuki, é o coração do estilo. Os katas, que são as formas, como o famoso Santin, são tipo uma meditação em movimento, que une o corpo e a mente. E essa combinação de ataques retos e circulares faz do Goju Ryu um sistema de defesa pessoal incrivelmente completo. Mas essa história não podia ficar presa em Okinawa, né? Claro que não! A gente vai ver agora como essa arte, que nasceu numa ilha pequena, acabou conquistando o mundo e se tornando um fenômeno global.
Depois que o mestre Miyagi faleceu, a tocha precisava ser passada adiante. E foram seus principais alunos que assumiram essa missão gigantesca. Cada um teve um papel vital. O Eiichi Miyazato, por exemplo, é visto como o guardião da técnica, sabe? O cara que preservou a essência. Já outros, como o Gougen Yamaguchi, foram verdadeiros embaixadores, levando o Goju Ryu para o resto do Japão. E aí acontece uma coisa curiosa, um empurrãozinho da própria história. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos militares americanos que ficaram em Okinawa, eles se apaixonaram pela arte. Começaram a treinar lá e, quando voltaram para casa, levaram o Goju Ryu na bagagem, ajudando a espalhar os ensinamentos pelo Ocidente. E o resultado de toda essa jornada é impressionante. Hoje, o Goju Ryu não é só um estilo histórico, não. Ele é um dos 4 principais estilos de karatê reconhecidos no mundo todo pela Federação Mundial de Karatê. É um gigante. Mas no fim das contas, e eu acho que isso é o mais importante, o Goju Ryu vai muito além da luta. É uma filosofia de vida, é uma ferramenta para a gente buscar autodomínio, disciplina, respeito, para buscar ser uma pessoa melhor, sabe? Não só no dojo, mas na vida. E para fechar, nada melhor que as palavras do próprio fundador, Shojun Miyagi. A verdadeira vitória é conquistar a si mesmo. Essa frase, ela resume tudo. O verdadeiro oponente, o maior desafio, não está do outro lado do tatame. Ele está dentro da gente. O caminho do duro e do suave é, acima de tudo, uma jornada interior em busca desse equilíbrio.